Bom dia, paz do Senhor a todos. A passagem que vamos meditar nessa manhã é Gênesis 47. Que começa dizendo assim: a epígrafe diz: José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Então veio José, anunciou a Faraó e disse: meu pai, meus irmãos, e suas ovelhas e suas vacas, com tudo que tem, chegaram à terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber 5 varões, e pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? Disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamo-nos que teus servos habitem na terra de Gozém. Então falou o Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra fazei habitar. Teu pai e teus irmãos habitem na terra de Gozém. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que tenho. E trouxe José a Jacó seu pai, e pô-lo diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Essa passagem interessante, amados, que nos fala a providência de Deus. E esse versículo que Jacó abençoou a Faraó nos chama a atenção, porque Faraó, na cultura egípcia, ele era considerado como um deus. Mas quando ele aceita a bênção de Jacó, ele reconhece a soberania de Deus ao qual nós servimos sobre tudo e todos. É interessante esse versículo que Jacó abençoa a Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos são os anos de sua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos da minha peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. Repete no 10, abençoou, ou seja, aceitou a bênção, a oração de Faraó, de Jacó, sobre a sua vida, reconhecendo a soberania de Deus. Fazendo um rápido comentário sobre o 46, que no vídeo anterior, uma certa dúvida que alguns têm sobre 70 ou 75 almas. Porque em Atos 7,14 é dito, Estevão diz e fala de são 75 almas que desceram. Aí fica essa dúvida, alguns dizem é 70 ou 75. É um erro da Escritura Sagrada ou não? Vale lembrar que o de 7,14 ele se utiliza da Septuaginta. A Septuaginta, que original foi, o nome significa 70 ou 72 pessoas ou eruditos, judeus que transliteraram, ou seja, reescreveram para que do hebraico para o grego, para que a cultura, vamos ver assim, dos judeus em Alexandria pudesse ter uma boa leitura da Escritura Sagrada, um entendimento melhor. Quando eles traduzem para o grego koiné, o grego koiné significa que é uma linguagem mais simples e mais fácil de entender, ou seja, as pessoas que ali estavam vendo aquele texto conseguiam entender claramente, significando a simplicidade, como a narrativa ali estava. Então, quando eles transliteram para o grego koiné, mais simples, foi para as pessoas entender melhor, na cidade de Alexandria. Mas a pergunta ainda fica, 70 almas fala-se aqui, em Gênesis 46. Ela se repete em Êxodo 1:5 e Deuteronômio, Deuteronômio 10, se não me falha a memória. Deuteronômio 10 repete a mesma passagem, ou seja, dizendo 70 pessoas.
Aí a pergunta fica, mas por que 75? Quando se utiliza da Septuaginta para poder jogar esses mais 5 pessoas, né, por assim dizer, explicando melhor ali, para você poder entender e ver que ele se utiliza dessa passagem em 1 Crônicas 7,14, se você for ler lá, fala de Manassés e Efraim e sua genealogia. Aí você vai entender ali, fazendo as contas, né, que quando se utiliza da Septuaginta, né, na tradução ali, a narrativa, elas se casam, ou seja, entram em harmonia ou em acordo, né, porque entre os filhos de Manassés e Efraim, né, mais 5 almas, totalizando as 75 almas. Apenas isso. Só para você que está me ouvindo poder entender que o que parece ser um erro pode ser explicado ali, mas indiferente de ser um erro ou não, o que me chama a atenção e é maravilhoso na Escritura Sagrada é que ela não esconde nada, né? Ou seja, poderiam as pessoas que reescreveram, traduziram várias cópias da Escritura Sagrada mascarar, vamos jogar 70 aqui, né? Vamos jogar 70 porque lá diz 70 e aqui 75 vai dar problema. Não, dá 75. Ou seja, não mascara, não mostra se há um erro ou não, porque ela é verdadeira. Mas isso não tira em momento nenhum, de modo algum, a veracidade do acontecimento. Na verdade, seja 70 ou 75 almas, para mim, pelo menos, é indiferente, né? Erro ou não, né, como as passagens, como foi comentado assim, se você for lá em 1 Crônicas 7,14, você verá lá que há uma descendência, né, se for incluída, de Manassés e Efraim, fechando essa totalidade. Mas para mim não tira em momento nenhum a veracidade e a importância da Escritura, ou seja, da passagem ali lida, né? Então até aqui tudo certinho, né? O vídeo anterior eu falei que eu ia fazer um rápido comentário sobre isso aí. Mas hoje estamos no 47, que fala de quando José anuncia a Faraó que a sua família vinha vindo. José não precisava de maneira nenhuma, José não precisava de anunciar a Faraó. Interessante isso. José simplesmente poderia trazer a sua família, né? Pensando, não, eu mando, eu faço, mas não, ele anuncia a Faraó. Ou seja, um sinal de sabedoria que Deus lhe dera, de harmonia com os seus, com as suas pessoas em volta de si, né? Ele fazendo parte já do Egito. Mesmo assim, o respeito pela autoridade, entre aspas, porque a autoridade era ele naquele momento, porque Deus assim o colocou, né? Mas ele vai com sabedoria e anuncia a Faraó. O povo, quando foi dito aqui, os seus irmãos, 5 deles, chegam e pedem a Faraó. Alguns pensam, não, mas não precisa ir, são irmãos de José, né? O Faraó simplesmente vai acatar e acabou-se. Não. É interessante notarmos isso, que você jamais pode, de maneira nenhuma, o ensinamento que Deus nos dá hoje, de maneira nenhuma, usar o teu poder, o teu prestígio, ou seja, a tua posição ganhada com respeito, com trabalho, com luta, principalmente nos padrões de Deus, jamais, né? Você pode se usar dessa autoridade ou disso que Deus te deu, jamais. Quando você faz isso, você entristece a Deus e com certeza causa ira, que jamais é bom. Jamais traz algo de bom, ira e contenda. Continuando aqui, amados, como falei no início, que Jacó abençoa a Faraó, a soberania de Deus é sobre tudo e todos. Ele reconhece, né, reconhece a sabedoria e o poder que Deus teve em usar, né, José como um instrumento para que não morressem todos de fome. E Faraó reconhece isso. Interessante, né? Faraó reconhece e aceita a bênção, aceita ser abençoado, né, por Jacó. Pois bem, já no 13, né, a narrativa do 13 já começa nos dizendo como José comprou toda a terra do Egito, que eles chegaram com fome, as pessoas,
que a fome era muito grande, né? E quando acabou o dinheiro, que do 15 em diante, na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dai-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto dinheiro nos falta. Ou seja, no início não havia dinheiro, mas o dinheiro cessou. E daí? Quando a fome aperta, eles chegam a José. José lhes pede, aqui para o versículo 16, né, dai o vosso gado. Eles dão o seu gado, mas acabando o gado, eles chegam novamente, né, acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano, 18, né, se queixando novamente. Aí o 20, assim José comprou toda a terra do Egito, porque eles se ofereceram até para ser comprados, aqui para o versículo 19, né, se ofereceram para ser escravos, por assim dizer. Mas diz não, comprou toda a terra e lhes deu semente junto para que plantassem, exigiu que lhe dessem 1/5 da colheita a Faraó, devolvesse esse quinto. Vamos fazer uma conta rápida, 20%, de acordo aqui com o versículo 24, e há de ser, porém, que das colheitas darei 1/5 a Faraó, e 4 partes serão vossas para a semente do campo, e para o mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam os vossos meninos. No 26 diz que isso foi feito por estatuto até o dia de hoje. Ou seja, eles ficariam com 80% e dariam 20%, por assim dizer, porque a quarta parte seria assim, né? O quinto seria 20, quarta parte 4 vezes 2, 8, então 80% era deles para eles trabalharem com isso. Interessante que esse estatuto até os dias de hoje, né? Vale lembrar, irmãos, e notarmos que esse 47 nos fala sobre respeito quando se tem autoridade, né? Nos fala sobre sabedoria que Deus dá, sabedoria que Deus deu a José para livrar a todos da fome, boa parte do mundo ali, por assim dizer. Deus deu isso a ele sempre dá glória para Deus. E quando chegou a maneira como trabalhar isso, Deus deu sabedoria, né, comprando o gado, as terras, dando condições para as pessoas trabalharem, né, e assim continuarem vivendo. Vejam como Deus nos dá, até nos dias de hoje, vale esse ensinamento para mim e para você. Em momentos de crise, Deus nos dá sabedoria. Em momentos que a crise se apodera mais e mais, né, que crise é crise em todo o tempo, mas há momentos que ela fica mais agravada, como aqui, acabou o seu dinheiro, o seu gado, somente seus corpos poderiam ser vendidos como escravos, por assim dizer. Mesmo assim, José não se aproveita disso e apenas exige que devolvam uma parte, né, a Faraó, e trabalhasse com os 80%, que era uma boa quantia para eles continuarem a sua jornada. É isso que Deus quer de mim e de você nessa manhã: sabedoria para lidar com tudo, com as finanças, com o dia a dia, e a autoridade que Deus deu a mim e a você em qualquer área, jamais pode transpassar, ou seja, desrespeitar aquele que precisa, desrespeitar aquele que tem uma autoridade acima de você, por assim dizer. Faraó tinha ainda essa autoridade, mas José, mesmo sendo muito bem visto, com sabedoria, chega a ele, e Deus está nos ensinando humildade. Humildade ainda vale a pena nos dias de hoje. Você evitaria muitas coisas se agisse com sabedoria, mesmo tendo poder. Percebo que se José agisse de outra forma, alguns dizem: mas ele não estaria errado. Era bem visto por Faraó. Faraó jamais ia se levantar contra ele. Alguns dizem isso. E será que não? Será que essa narrativa fosse diferente? Ele tomasse peito por conta, sem humildade nenhuma? Então aqui vemos que José reconhece que Deus estava em todos os momentos, sempre lhe ensinando, sempre nos ensinando nos dias de hoje. Amém?
Pai querido, Pai amado, obrigado por essa palavra que pôs em nossa mente, nosso coração, nesta manhã. Possa entrar agora, Senhor, resolvendo essa vida, essa situação, essa tristeza, Senhor. Eu sei que o Senhor pode e vai, e porque nós aqui já resolveu, através de Cristo Jesus, as nossas dificuldades, as nossas tristezas, e que possamos aprender, Senhor, com a Tua palavra, a ser humildes, estar atentos aos detalhes, para nunca, jamais denegrir a Tua imagem, o Teu Evangelho, Senhor, a Tua palavra. Ou seja, o Teu nome, Senhor, é sobre todo nome. Pai querido, Pai amado, também te peço humildemente, continue sempre falando conosco através da palavra, dos seus vídeos, ao qual o Senhor põe para transmitirmos, que as pessoas que ouvirem possam tomar a decisão de se entregar ao Senhor de todo o coração, fazer sempre o que é correto, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa abençoar a tua vida, o teu lar agora, em nome de Jesus. Amém.